Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento de adoração. Muito obrigado pela vida da Thaís e do Renato, que nos conduziram neste momento, Pai. Louvado seja o teu nome. Agora, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos de maneira encarecida ao Senhor. Em nome do Senhor que amamos e servimos, que oramos. Amém. Nós terminamos nessa manhã o Filipenses, depois de 17 sermões, né? E alguém uma vez perguntou para mim: pastor, como você se sente após uma série de mensagens? O que você pensa? Eu não sei se vocês lembram do Galvão Bueno narrando o final da Copa do Mundo, quando o Baggio perde o pênalti, ele grita: acabou, acabou. Né? É mais ou menos assim que um pastor se sente ao final de uma série tão longa, que eu pensei que ia ser tão curta. Né? Eu pensei, Filipenses, 4 capítulos, 8 sermões, deu 17. Eu sou ruim de conta, vocês perceberam, né? Eu sou muito ruim de conta. Mas nós vamos começar uma série e eu espero que ela comece e termine até o Natal, porque vai falar sobre o Natal. E assim, meus irmãos, uma das dificuldades que todo pastor tem para pregar sobre o Natal é falar sobre o Natal com textos bíblicos a respeito do nascimento, do advento de Jesus, né? Porque eu não sei se você sabe, por exemplo, o Evangelho de João, ele não narra o nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos, Jesus surge, né? Ele não tem infância, não tem nada. Jesus, ele surge pregando o reino de Deus, fazendo milagres, e você não tem absolutamente nada. Em Lucas, você tem alguns versículos, e em Mateus você tem outros versículos, que ao todo aí, nós temos 64 versículos sobre o nascimento de Jesus. Então você imagina, todo o final de ano, neste momento da história, eu já tenho aí quase 11 anos de ministério, 11 anos eu tenho que falar assim, o que eu vou pregar nesse Natal? Então, quando você me pergunta assim, qual que é o melhor período do ano? Não é o Natal, porque isso aqui é o momento onde a criatividade realmente some. Mas eu vou intitular a nossa série desse ano com o nome Advento. Eu vou falar sobre esse fenômeno chamado Advento, o surgimento de Jesus na história, mas eu queria propor para você uma outra leitura, ok? Uma outra leitura disso. Não uma leitura simplesmente dos fatos que compõem ali o nascimento de Jesus, né? Os reis magos, né? Ou os sábios, né? Que não são reis e nem magos, mas os sábios, né? Que vêm do Oriente, ou a manjedoura, o burrinho, né? Porque a gente fica assim, pastor já pregou, eu já preguei sobre o burrinho da manjedoura, sobre a ovelhinha da manjedoura, tudo porque falta espaço às vezes. Mas eu vou falar sobre o advento de uma outra perspectiva. Eu queria convidar vocês a pensar na grande história do Evangelho de Deus. Porque o advento, ele não começa com os evangelhos. Se você lembrar, o advento, ou a promessa de um Salvador, começa em Gênesis capítulo 3. Então a história do advento não está focada simplesmente nos evangelhos e no fato ou no momento histórico que Jesus nasce. O momento histórico que Jesus nasce, ele é importante? Sim, ele é importante. Ele nos dá documentos, eles nos colocam fatos, relatos, né? Mostram a ação de Deus, né? Como Deus faz a orquestração de tudo aquilo que ele planeja na história. Então, aquele momento histórico, ele é importante? Eu vou dizer, ele é importante. Mas a pergunta, ele é o mais importante? Não. Por quê? Porque o advento, ou a promessa de um Salvador para o povo de Deus, ele vem em toda a história do povo. O povo de Deus espera um Salvador a partir de Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher fazem a opção de se afastarem de Deus. Quando o homem e a mulher fazem a opção de se afastarem de Deus
Deus, de maneira graciosa, promete um Salvador em Gênesis capítulo 3. Então perceba, é muito maior a história. E no desenrolar de toda essa história, nós temos profecias, nós temos tipologias, nós temos figuras de Jesus sendo apresentadas, sabe? Flashes da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Como se fosse uma prévia do que viria naquilo que nós chamamos do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então nós temos no Antigo Testamento imagens, símbolos, né? Profecias, salmos, oráculos a respeito de quem seria o Cristo. Bom, diante disso, eu queria hoje, né, começar com vocês contando a história maior da família de Jesus. A história maior da família de Jesus. E pensa o seguinte, se você tivesse que contar a sua história, como você começaria? Se você hoje tivesse que contar a sua história, como você começaria? Quais personagens você citaria? Quais personagens na sua história, sabe? Você colocaria ali e falaria, não, esse cara é importante, esse cara eu não quero, aquele eu vou excluir, aquela história não é legal eu contar, né, para botar em um livro, né? Tanto é verdade, percebam, tanto isso é verdade na nossa sociedade, que existe a biografia de alguns vultos, né? Existe a biografia autorizada e existem as biografias não autorizadas. E nas biografias não autorizadas, muitas vezes estão os fatos que os biógrafos autorizados não contam, não relatam. Por quê? Porque todo mundo quer esquecer algum personagem, né? Então eu gostaria que você pensasse nesse prisma. Uma outra coisa, quais personagens você omitiria? Aquele seu primo chato, aquela sua amiga que feriu o seu coração, aquele cara que está te devendo e você não quer colocar na história. Quais pessoas que você, de fato, deixaria de fora? Quais fatos você daria destaque? Quais são os grandes feitos da sua vida? Quais são? O meu grande feito na minha história, vou te falar, Lucas, qual é? Torcer para o Guarani Futebol Clube de Campinas. É um grande feito. Você pode dizer que não, mas porque isso demonstra o quê? Fidelidade, perseverança. Porque para torcer para um time pequeno é difícil. Então você precisa ter essas características que singularmente me ajudam na minha fé. Oxe, quais fatos você omitiria? Quais fatos você omitiria? Toda a história tem isso. Todo mundo que está contando a sua história, às vezes, tem isso. Quando você está contando um fato, você nunca narra todos os fatos que aconteceu. Até porque a sua mente te trai. Né? Você sempre vai contar aquilo que mais te marcou. Mas veja só, em Mateus, nós temos aquilo que nós chamamos de genealogia. E hoje, o meu desafio é pregar na genealogia de Jesus. E eu sei, não é um texto empolgante. Quem leu Filipenses com a gente, falou assim, nossa, Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo de fato e de verdade ao escrever Filipenses, porque a cada capítulo tem pérolas, né? Tem pérolas, versículos, frases, né? Citações que nós colocamos nas nossas Bíblias, nós escrevemos para pessoas. Então, Filipenses é um texto emocionante. E genealogia não é. Vai ler Levíticos, né? Vai ler Números, né? Você já leu Números? Vai lá ler os Números da Bíblia. É uma baita de uma perseverança, você tem que ler Números, né? Fulano era filho de Ciclano que gerou Beltrano. Fulano era filho de Ciclano que gerou Beltrano. Fulano, ele fala assim, meu Deus, não acaba. E fora os nomes. Porque os nomes não ajudam. Não ajudam. Não é verdade? Então, vamos ler a genealogia. Acompanhe aí a leitura, Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17, diz o seguinte. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Você pode perceber que os nomes começaram a complicar. Daí vem, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abdias, Abdias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eu tinha um amigo chamado Eliúde, só para registro aqui. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, ao qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Até o Cristo. Bom, deixa eu dar algumas ponderações culturais aqui, para você entender o quão importante é essa genealogia. Primeiro, na cultura do primeiro século, a genealogia era tida como um currículo de apresentação do seu status social. Então, se você queria se apresentar, você não ia com os seus títulos acadêmicos, você não ia com o seu currículo vitae, não, você não ia com ele. Você ia com quem? Com a sua genealogia. Você falava de quem você era filho, neto, bisneto, você mostrava qual era a sua raiz, qual era a sua história. E muito da sua história e do seu caráter seria julgado pelo quê? Pela sua genealogia. Esse era o costume daquela época. Na cultura do primeiro século, a genealogia lhe atribuía identidade, ou seja, a sua história era marcada pelos atos dos seus predecessores. Olha só, uma pessoa era julgada pelos atos dos seus pais. Tanto é verdade isso na espiritualidade judaica, quando Jesus encontra um cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou? Este ou os seus pais? Perceberam? Por quê? Porque os pecados e os atos e o caráter dos seus predecessores eram imputados aos seus sucessores. Essa era uma verdade daquele primeiro século. Veja só que interessante. Por exemplo, Herodes o Grande expurgou diversos nomes da sua genealogia pública por não querer que ninguém soubesse a ligação existente entre eles. Então, o grande Herodes, ele fala, não, esse nome aqui eu não quero, esse nome eu não vou colocar, esse aqui, essa história cabeluda, pelo amor de Deus, eu não quero ele na minha vida. Então ele faz o quê? Ele expurga isso da genealogia pública dele, para o currículo dele, para a história dele, serem limpinhos. Agora veja uma coisa, a pergunta é, o que Mateus então está fazendo? Mateus está, e você deve saber disso, Mateus é um evangelho escrito como primeiros ouvintes, o povo judeu. Mateus está escrevendo sobre Jesus como Cristo para aqueles que vinham da religião judaica. Então isso era muito importante. A pergunta deve ser, mas poxa, se a genealogia de alguém é o seu currículo, se a genealogia de alguém
determina a sua aceitação social ou não. O que Mateus está fazendo? O que Mateus está fazendo? Porque, veja só, Mateus não omite fatos ou personagens da genealogia de Jesus. Mateus, ele não omite fatos ou personagens da genealogia de Jesus. Ele deseja que façamos uma profunda reflexão do que significa as boas novas do Evangelho de Deus. É isso que Mateus está fazendo. Mateus, ele vai colocar ali, nós vamos ver, algumas coisas que, para aquela época, não faziam sentido tê-las. Mas mesmo assim, ele coloca. E por um único motivo, Mateus está colocando aquelas pessoas no currículo de Jesus, para demonstrar o tamanho da graça de Deus. Essa é uma verdade que, quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós vamos perceber. Agora, veja só quais pontos eu gostaria de mostrar para você. O Natal revela o Evangelho como fato histórico. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Veja só, registro da genealogia de Jesus. As duas primeiras, as palavras registro e genealogia, uma determina o seguinte: o registro é o termo jurídico para descrever a autenticidade dos fatos ou ocasião. Mateus, então, está usando aqui um juridiquês para falar aos seus. Ele está falando assim: olha, eu estou dando registro histórico de quem Jesus é e qual é a sua procedência. Mateus está colocando Jesus dentro da história. Ele está falando: olha, Jesus, ele tem uma raiz, ele tem uma ascendência, ele sabe quem são as pessoas, ou quais são as pessoas que vão culminar na pessoa de Jesus. E isso era muito importante. Uma outra coisa é a palavra genealogia. A palavra no original é Gênesis, que tem o sentido de fonte ou origem. Origem da história da salvação. Qual é a história da salvação? A história da salvação se encarna na história do povo de Deus. E é isso que Mateus está mostrando. Ele remete a quem? A Abraão. E ele fala: olha, existe um povo que foi chamado, escolhido por Deus. Gênesis capítulo 12. Existe um povo que foi chamado, escolhido por Deus para promover a salvação de Deus entre os povos. Isso é a Gênesis da nossa história. E veja que interessante. Mateus está fazendo algo que para a nossa sociedade é altamente importante. Por quê? Porque nós perdemos o sentido histórico das coisas. Já parou para pensar que nós perdemos o sentido histórico das coisas? As pessoas olham muitas vezes para a história sem reverência nenhuma. Sem reverência alguma. A história de uma comunidade cristã, a história da minha família, a minha própria história. Veja só, os nossos jovens estão tomados por um sentimento tão grande de arrogância que eles acham que a história começou aonde? Neles. Antes deles não existia absolutamente nada. E o sentimento de arrogância dos nossos jovens são tão grandes, que eles entendem que depois dele o mundo para de existir. Mas isso é fruto do humanismo que nós estamos vivendo. Os nossos jovens estão não mergulhados no Evangelho. Os nossos jovens estão mergulhados em um humanismo onde o importante, o real, o significativo, sou eu. E não a comunidade. E daí Mateus está dizendo: não. O importante de tudo é a comunidade, é a história, é a gênesis dessa história. E nós precisamos olhar nisso, porque Deus se move de geração em geração. Agora, veja só. O Natal nos mostra que o cristianismo não são bons conselhos, mas boas novas.
É isso que essa genealogia também vai mostrar. Essas narrativas do Evangelho estão nos dizendo que nós deveríamos olhar para aquilo que Deus está fazendo na história. O nascimento do Filho de Deus no mundo é o Evangelho dele, as boas novas, é o pronunciamento disso. Tanto é verdade, né, que em Isaías 52, 7 diz o seguinte: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. Perceba, o Evangelho não são bons conselhos. Por quê? Qual que é a diferença? Bons conselhos é aquilo que eu preciso fazer. E veja só, isso está entrando nas comunidades cristãs de maneira sem uma crítica bem devida. As pessoas acham que a espiritualidade cristã tem a ver com bons conselhos, com uma filosofia de vida. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A espiritualidade cristã não é o como você será feliz somente aqui e agora. A espiritualidade cristã é como você será feliz eternamente. Os nossos olhos, sim, você precisa ser um crente que coloca os seus pés no chão, ou seja, os seus pés precisam estar fincados no chão da nossa realidade, mas o seu olhar precisa estar voltado para a eternidade. Porque, afinal de contas, é aonde eu e você vamos passar o maior espaço de tempo da nossa existência. Porque não se chamaria eternidade, não é verdade? Eternidade, você pensa, é muito tempo, né? Eternidade é um negócio que não tem fim. Essa é a ideia do termo. Mas veja só, nós estamos tão acostumados, os nossos olhos estão tão fixos nas coisas pequenas, que nós perdemos isso. Nós achamos que o Evangelho são bons conselhos. Bons conselhos de como criar os seus filhos. Bons conselhos de como gerir os seus negócios. Bons conselhos de como você se relacionar entre as pessoas. Bons conselhos de como você ter um bom casamento. Não. Primeiro, porque o Evangelho, ele não dá conselho a ninguém. O Evangelho, ele dá imperativos. Então, se você não sabe o que é um imperativo, deixa eu te explicar. O imperativo é uma ordem. Por exemplo, amem uns aos outros. É um conselho ou um imperativo? É um imperativo. Não é um conselho. Porque um conselho seria, olha, veja só, se você desejar, né, se você achar que é bom para você, talvez você deveria amar o seu próximo. Isso é um conselho. Isso é um conselho. Mas o Evangelho não tem conselhos, ele tem imperativos. Suportai-vos uns aos outros. É um conselho ou um imperativo? É um imperativo. Não tem conselho. E pode buscar aí, pode buscar. Desafio você a achar um conselho no Evangelho. Pais, filhos, sejam submissos aos vossos pais. É um conselho ou imperativo? Não, é um imperativo. Não tem conselho aqui. Pais, não irritem os vossos filhos. É um conselho ou um imperativo? É um imperativo, viu, pai? Não tem conselho aqui também. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. É um conselho ou um imperativo? As mulheres não responderam essa, mas eu vou dizer para vocês, é um imperativo. Mas veja só, depois disso tem, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. É um conselho ou um imperativo? É um imperativo. Então, aonde você acha que tem conselhos aqui? O Evangelho é aquilo que já foi feito por nós na história através de Cristo Jesus. Então, não tem conselhos. Somente imperativos. Tanto é verdade que o pastor Tim Keller vai dizer o seguinte: eu diria que outras religiões e muitas igrejas, ao falarem sobre salvação, entendem-na
e proclamam-na como um conselho. Salvação é algo que você tem de batalhar e lutar, que você tem de alcançar. Só acontece se você orar, obedecer ou transformar sua consciência. Mas o evangelho cristão é diferente. Os fundadores das grandes religiões afirmam que, de um jeito ou de outro, eu estou aqui para lhes mostrar o caminho para a realidade espiritual. Façam tudo o que eu digo. Isso aqui é um conselho. Ele continua. Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, vem e diz: eu sou a realidade espiritual em pessoa. Você jamais conseguiria me alcançar, por isso tive que vir aqui, tive que descer até aqui. Isso aqui é novidade, é evangelho. Tanto que Jesus ele vai dizer nos evangelhos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira. Perceba, todas as outras religiões apontam, todos os outros líderes religiosos, eles apontam um caminho, que não é ele. Mas Jesus, ele aponta para ele, ele diz: eu sou. Eu não vou te mostrar um caminho, eu sou o caminho. Eu não vou te ensinar uma maneira nova de viver, eu sou a sua maneira nova de você viver. Sou eu. Mas a gente tem negociado o evangelho de Jesus na nossa sociedade. Agora veja só, o Natal nos revela que o evangelho, ele não é simplesmente bons conselhos, mas ele é as boas novas de Deus. Mas o evangelho, o Natal também, ele revela o evangelho de verdade e de graça. Veja só o que diz os textos, os versículos que nós lemos. Judá gerou Pérez e Pérez a Zera, cuja mãe foi Tamar. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Deixa eu te mostrar algumas coisas importantes para você pensar. Em todas as demais genealogias israelitas, cita-se muito raramente nomes femininos. Não era um costume você colocar nomes femininos nas genealogias judaicas ou israelitas. Mulheres são mencionadas somente nos casos em que se queira contar uma irregularidade, se contornar uma irregularidade na genealogia. Então, quando que eles colocavam uma mulher na genealogia? Quando eles achavam que talvez havia um erro de percurso ali. Na verdade, um bastardo. Daí eles apontavam a mulher como fonte desse não ser desse portador da genealogia, de não ser um bastardo. Veja só. Mateus cita mulheres 4 vezes nessa genealogia de Jesus, mesmo não havendo uma irregularidade. Então, Mateus tinha que citar as mulheres? Não. Não tinha que citar as mulheres, porque não havia irregularidades. Agora veja, Mateus não cita as mulheres importantes como Sara e Rebeca. Perceberam? Mateus ele não cita as heroínas da fé. A pergunta é então, quem Mateus cita? Você sabe me dizer quem Mateus cita? Vamos olhar um pouco para quem Mateus cita. Tamar. Em Gênesis 38, ela engana o sogro Judá, de modo a induzi-lo a se deitar com ela. Foi um ato de incesto, contrário em toda a Bíblia e a lei de Deus. Quem que Mateus cita? Tamar. Vocês lembram no começo lá, sobre quando a gente vai escrever uma genealogia, que é o nosso currículo, a gente coloca essas coisas culturalmente? Quem que Mateus cita? Raabe. Ela não era só cananeia, como também o quê? Prostituta. Se você olhar lá na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, vai dizer Raabe, a
prostituta. Fica bem claro isso. Quem mais Mateus cita? Ruth. Era pagã e moabita. Como pessoa, ela é aceitável, mas como pagã e moabita, ela é singularmente pecadora. Basta verificar como se tem origem o povo moabita no capítulo 19 de Gênesis. Vocês lembram como acontece o nascimento dos moabitas? Com um incesto. Nasce os moabitas. Um povo pecador. O que isso revela, gente? Não sei se vocês estão entendendo. Mateus ele está colocando aqui pessoas que são reprováveis. Elas não seriam colocadas. Agora veja só o contrário. Ele não coloca Rebeca, ele não coloca Sara, ele não coloca nenhuma das mulheres notáveis das Sagradas Escrituras. Por que Mateus está colocando as mulheres reprováveis? Para demonstrar a graça de Deus, que redime todas as histórias. O que Mateus está fazendo? Mateus está demonstrando a graça de Deus que redime e dá dignidade a todos na história. Por um motivo, por um único belo motivo. E daí talvez algumas feministas estão torcendo o nariz porque está falando mal das mulheres. Não! O que Mateus está fazendo é redimindo a história dessas mulheres. Mostrando que existe uma nova história em Cristo Jesus para todos aqueles que erraram. E se você entende um pouco da cultura do primeiro século, por exemplo, em uma contagem pública, mulheres não eram contadas. Mulheres não eram contadas como pessoas públicas. Em uma votação pública do primeiro século, mulheres não eram aceitas. Não se tinha voz. E o que Mateus está fazendo aqui, através da genealogia? Está dando voz para as pessoas que foram rejeitadas, marginalizadas na história. Por quê? Porque o Evangelho de Deus restaura todas as histórias. Restaura todas. Restaura Tamar, restaura Raabe, restaura Ruth, restaura até mesmo aquela que não se cita o nome. Já perceberam isso? Tem uma mulher que não se cita o nome dela, que é a mulher de Urias. Não, o texto fala? E Davi gerou a Salomão, cuja mãe era a mulher de Urias. Por quê? Porque a mulher de Urias é Betseba. Salomão é filho de um adultério. Daí você pergunta, mas daí Deus perdoou também. Eu sei que Deus perdoou, está lá na história que Deus perdoou, sim. Mas a pergunta que muitas vezes nós não nos fazemos é, quem era Urias? Você já fez essa pergunta? Quem era Urias? Então deixa eu te contar quem era Urias. Urias, se você pega a história de Davi, em determinado momento da história de Davi, Davi está fugindo de Saul. E ele está vivendo no deserto. Ok? Então Davi, que é o futuro rei de Israel, Saul, movido por um sentimento de inveja e de ganância, começa a perseguir sem motivo algum Davi. E Davi, então, vai para o deserto com alguns homens. E esses homens são considerados ou chamados como os valentes de Davi. Esses homens abandonam o conforto de suas casas para seguir a Davi aonde quer que ele fosse. Esses homens arriscaram a sua vida pela vida de Davi, porque eles acreditavam no sonho de Davi como rei, como governante de Israel. Veja só, olha que coisa.
Entre os valentes de Davi estava quem? Urias. Urias não era um desconhecido para Davi. Urias era alguém que deu a vida por Davi. E o que Davi faz? Davi, ele toma a mulher de Urias, para não dizer outra coisa aqui, em respeito a vocês. Davi manda matar Urias, quando Betseba fica grávida. Davi manda matar Urias. Urias não era um mero desconhecido. Sabe por quê Mateus não coloca o nome de Betseba? Porque a vergonha não está sobre Betseba. Betseba é uma vítima. De quem? De Davi, o grande rei. O evangelho é para todos. O evangelho é para até aqueles que nós achamos que é o homem segundo o coração de Deus. Não é assim que a gente fala? Mas ele não tinha assim tanto segundo o coração de Deus com Urias. Percebe a lógica do evangelho? O evangelho, ele trata com verdade quem nós somos. É assim que o evangelho trata. Ele trata eu e você com verdade. Ele fala quem você é, mas ao mesmo tempo que ele fala quem você é, ele fala assim, eu tenho graça para você. Eu tenho uma nova vida para você. Veja. Então, as 4 histórias são um símbolo de como o pecado tornou-se poderoso, mas elas também simbolizam que a graça de Cristo tornou-se muito mais poderosa. Nós vemos a destruição. Nessas 4 histórias, nós podemos ver a destruição e a podridão do pecado e a atuação do pecado de maneira ampla na vida das pessoas. Pessoas sendo exploradas, violentadas, maltratadas, subjugadas. Isso tudo é fruto do pecado. Porque muitas vezes o nosso foco está em fatos específicos do pecado, né? Nós achamos que o pecado de Davi foi o adultério. Não! O pecado de Davi não foi o adultério. O adultério é a eclosão do pecado de Davi. O pecado de Davi tem cobiça, tem arrogância. O pecado de Davi, com Betseba, tem ganância. Tem falta de temor a Deus. O pecado de Davi é muito mais amplo do que simplesmente foi e deitou-se com Betseba. É muito mais amplo. No pecado de Davi existe traição, existe mentira. Existe violência. Violência com a mulher, subjugando Urias. E usando Urias como um peão para ocultar a sua culpa. Então perceba, os amplos efeitos do pecado. Mas veja só. Apesar desses amplos efeitos, a graça é muito maior. Todas essas pessoas entraram na genealogia de Cristo Jesus. Todas essas pessoas tiveram um recomeço e o seu nome está renovado por aquilo que Cristo Jesus mais tarde vai fazer na cruz por todos dessas histórias. E Mateus está mostrando exatamente isso. Agora, veja, o Natal também revela o Evangelho como cumprimento da promessa. Veja só, assim, a todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Perceba uma coisa. O texto vai dizer que existe o cumprimento da promessa. Olha só, geração de Abraão até Davi. Deus está trabalhando o quê? Na história. É isso que o texto está mostrando. Olha, Deus está trabalhando na história, apesar de você não ver. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a primeira promessa a ser cumprida quando Jesus rompe na história? Gênesis, capítulo 3, verso 15. Este te ferirá a cabeça,
a promessa de um Salvador para toda a humanidade. Quando Jesus rompe na história, Deus está cumprindo Gênesis capítulo 3, verso 15. Está vindo um Salvador. Quando Jesus rompe na história, Deus está cumprindo Gênesis capítulo 12, verso 2. E de ti farei uma grande nação. Porque, afinal de contas, nós nos tornamos, por extensão, o novo Israel de Deus e filhos de Abraão. Perceba, uma nova nação, um novo povo, um reino de sacerdotes. As promessas que eram restritas à descendência de Abraão, agora, através de Cristo Jesus, elas são amplificadas para todos aqueles que confessam o seu nome. Então nós nos apropriamos daquilo que era para um povo, agora nós temos isso. Mas a pergunta é, quanto tempo levou para Deus cumprir Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 12? Já perceberam? Que, olha só, a graça de Deus quase nunca opera segundo o nosso cronograma. Essa é a verdade. Quanto tempo o povo teve que esperar para Gênesis capítulo 3? Agora, quanto tempo Abraão teve que esperar para que Gênesis capítulo 12 fosse cumprido? Mas a gente, muitas vezes, quer que Deus cumpra a promessa dele com as nossas vidas do dia para a noite. Nós nos tornamos uma geração com um sentido de imediato muito grande. E nós acabamos violentando Deus. Porque, olha só, sabe o que nós fazemos? Nós pegamos as promessas dos evangelhos, nós recitamos as promessas dos evangelhos e enfiamos o dedo na cara de Deus dizendo, olha, o Senhor tem que cumprir isso aqui. Porque, afinal de contas, o Senhor prometeu. A pergunta é, a gente vê isso acontecer nas Sagradas Escrituras? Perceba, Jesus muitas vezes, e Deus na sua soberania, ele não segue as nossas pautas e nem as nossas programações. Veja, vamos lembrar uma história que está em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai curar a filha de Jairo. Vocês lembram disso? A filha de Jairo estava doente de forma grave, gravíssima, gravíssima. E daí Jairo vai até Jesus e diz, olha só, minha filha está morrendo, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você me ajude. E naquele momento, se você lê o Evangelho, existem alguns empecilhos para Jesus chegar a tempo, para que a filha de Jairo fosse curada a tempo. Primeiro, a multidão comprimia Jesus. E mesmo assim, Jesus andando com dificuldade, indo em direção à casa de Jairo, de repente, acontece o quê? Jesus cura por tabela uma mulher, porque Jesus não estava ali para curar aquela mulher por tabela. A mulher toca nas vestes de Jesus e ele fala, opa, senti poder saindo de mim. Algo aconteceu aqui. A mulher hemorrágica foi curada. Sofria há anos com uma hemorragia. E Jesus faz o quê? Ele para. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar você no lugar de Jairo? Você com uma urgência. E Jesus para. Jesus para. Do nada Jesus para. Você querendo que sua filha, que seu filho, seu casamento, seus negócios prosperem. Você precisando de um milagre na sua vida, seja ele qual for. E Jesus para dizer assim, quem me tocou? E daí tanto que os discípulos olham e falam assim, Jesus, você está com problema, né? Olha a multidão. Olha a multidão, Jesus. Você perguntar quem te tocou, é um negócio absurdo. Está todo mundo te tocando. Está todo mundo te tocando. Não tem como não te tocar. Existe uma multidão te seguindo. Não, aconteceu algo de diferente. Alguém me tocou. Quem me tocou? Quem me tocou? Até que quando a mulher levanta e fala, não, eu te toquei, né? Me desculpa, tal. Eu imagino, né?
a pressão que aquela mulher sofreu para dizer que ela tinha sido tocada. Mas a minha preocupação é o Jairo. Até o momento que alguém chega da casa e diz, olha, não incomode mais o mestre. A tua filha já faleceu. Não há mais esperança. O que Jesus disse para Jairo? Jesus olha para Jairo e diz, crê somente. Veja só, você é capaz de, como Jairo, eu não sei se Jairo creu ou não creu. Juro para você, nós não temos uma resposta objetiva no texto de Marcos se Jairo creu ou não creu. Ele foi para casa com Jesus, né? Jesus chega lá na casa de Jairo. As pessoas ficam escandalizadas, vamos dizer assim, com a tentativa de Jesus de curar a menina. E ficam mais escandalizados ou surpreendidos quando Jesus cura, né? A menina sai, ela só dorme. Contrariando tudo, Jesus faz aqui. Mas o fato é que Jesus diz, crê somente. A graça de Deus quase nunca opera segundo o nosso cronograma. Jairo tinha um cronograma. Tinha. Vou buscar Jesus, Jesus vai resolver o meu problema, está feito. Eu vou dizer para vocês, Abraão tinha um cronograma. Vou andar uns meses no deserto, esse Deus que me prometeu um filho vai me dar daqui a alguns meses um filho, e eu terei uma grande nação. Foram anos. Tudo isso aconteceu em anos. Agora veja. Último ponto. O Evangelho revela o Evangelho se revela como o nosso descanso. Daí tinha que estar aí, o Evangelho se revela como o nosso descanso. Ou como o nosso descanso também dá. E diz o texto seguinte, assim que houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, 14 do exílio até o Cristo. Veja só, podemos observar também, houve 6 conjuntos de 7 gerações. Houve 3 de 14, 6 de 7, ok? Bom de matemática aí? É isso aí, né? Vamos lá. E o que faz Jesus, de Jesus o início do 7º conjunto de 7? Você está perguntando para mim, o que isso quer dizer? Qual é a perspectiva disso? Veja só, na Bíblia o número 7, ele é muito importante. Como nós vemos nos relatos de Gênesis. Deus descansou da sua obra, na onde? No 7º dia. No 7º dia, Deus descansa. O dia de sábado é um dia de descanso, é um dia de regozijo, é um dia onde a gente dedica as nossas vidas, não somente à adoração, mas também à família. É um dia de descanso do nosso coração, do trabalho. Quando você descansa, você diz que você confia em Deus. Porque o nosso mundo vai dizer que nós precisamos trabalhar o tempo todo, workaholic o tempo todo. Mas a Bíblia, o Deus soberano, nos convida ao quê? A confiar nele, na sua graça e no seu descanso. Todavia, esse simbolismo de 7 vai muito além, Na lei mosaica, a cada 7 anos o agricultor deveria deixar de cultivar a terra e dar a oportunidade dessa terra se recuperar. Sabia disso? A cada 7 anos, o agricultor judaico ele não poderia mais cultivar a terra. Era o 7º ano, era um ano de descanso. Por fim, em Levíticos capítulo 25, nos diz que no último ano, do 7º período de 7 anos, o 49º ano, deveria ser o ano do quê? Do jubileu. E você sabe o que acontece no ano do jubileu? No ano do jubileu, todas as dívidas são pagas. Todos os escravos são libertos. Não sei se você sabe, mas essa é a lei de Deus.
Na lei de Deus diz o seguinte: no 40º ano, todas as dívidas seriam pagas. Então, se você tivesse uma dívida do banco, no 49º ano, a sua dívida deixava de existir. Se você fosse um escravo naquele tempo, você se tornaria alguém livre. Você estaria livre. Livre para ir e vir. Tudo seria pago. Todas as dívidas seriam quitadas. Nós estamos, então, no tempo do jubileu de Deus. Jesus, ele é o tempo da nossa libertação. Jesus, ele é o nosso descanso. Tanto que ele vai dizer: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim para quê? Para obter o quê? Descanso. Descanso. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você está cansado? Você está sobrecarregado? Porque hoje é um dia para você descansar no Senhor novamente. Para você experimentar do descanso. E como que eu e você vamos experimentar desse descanso de Deus? Através da pessoa de Cristo Jesus. Através da pessoa de Cristo Jesus, que é a nova aliança. A nova aliança. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite. Nós vamos celebrar aquele que é o nosso descanso. Porque eu não sei vocês, nos últimos 2 anos, nós ficamos cansados. Nos últimos 2 anos, nós tivemos poucos momentos como estes. Quase não celebramos. Nos últimos 2 anos, nós choramos mais do que nos alegramos. Nos últimos 2 anos, nós vimos negócios fecharem, casais se separarem, pessoas perderem as suas vidas por causa do descaso de governantes corruptos. E Jesus, nessa noite, nos dá o descanso de tudo isso. O descanso para as nossas almas cansadas. Eu gostaria de convidar você a experimentar disso, na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Somos o corpo de Cristo, ó Deus. O Senhor morreu por nós, para refazer todas as coisas na história do teu evangelho. Bendito seja o nome do Senhor por isso, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará através de nós. Que o Senhor consiga, Deus, que o Senhor, na verdade, olhe para cada coração, ó Deus, aqui presente, ministre da tua palavra, do teu poder, e que essa palavra cale fundo no coração de cada um, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.